Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. A nossa reflexão de hoje, ela vai estar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículos de número 12 e 13, onde o nosso texto nos diz desta maneira: Depois Jesus apareceu em uma outra forma a outros 2 seguidores que estavam a caminho do interior. Versículo 13. Então eles retornaram e informaram tudo isso aos demais. Contudo, também, no depoimento deles, não creram. Meus amigos, este fato ele vem a acontecer logo após a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. O fato era que, ainda que os seus discípulos, sendo avisados pelo próprio Cristo, o que convinha de acontecer, eles não creram nele. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 20, versículo 18 e 19, diz assim: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte. Algumas das vezes, a nossa ida para Jerusalém não será bem como muitos esperam. Alguns esperam holofotes, outros brilhos, mas pode haver uma dor e morte. Mas tenha certeza que, se for em prol do Evangelho, tudo isso, no final de tudo isso, a semente que morreu virá gerar vida e salvação. E tenha certeza que o nome de Deus será glorificado. No versículo 19 diz assim: E o entregarão aos não-judeus. Então estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Meus amigos, muito embora eles andassem com Cristo, caminhassem com Cristo, estivessem ao lado do Cristo, os discípulos não creram na pregação de Jesus. A pergunta que desejamos expor aqui é: será que temos ouvido de verdade as palavras de Cristo? Ou somente ouvimos aquilo que nos convém ouvir? Ainda que Cristo no início tivesse dado uma má notícia, a que ele morreria, ele ainda anunciou que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Eu quero te dizer que, ainda que venham e muito embora ainda surjam várias más notícias, melhor sempre será no final de todas as coisas. E no final, eu preciso te dizer que Cristo, ele não está mais no madeiro. Que Cristo, ele não está em uma tumba, em uma cova, mas sim, o nosso Jesus, ele ressuscitou. Meus amigos, a pergunta que eu faço aqui é: será que temos ouvido verdadeiramente somente as palavras de Cristo? Ou algumas das muitas inserções que o mundo tem incluído na sua palavra? A nossa Bíblia, ela vai nos dizer, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. O que Cristo nos prometeu, meus amigos, tenha plena certeza, ele cumprirá. Ele é fiel. O nosso texto, ele vai nos dizer que Jesus, ele apareceu de outra forma. Mas mais uma vez, eu preciso vir aqui e apresentar a nós um novo questionamento. Como é o Cristo que a nós tem sido apresentado, meus irmãos? O texto vai dizer: ao verem a nova forma de Jesus, essa nova forma fizeram a estes 2 discípulos retornarem para pregar. Eu quero te dizer que neste nosso novo encontro com Cristo, vem palavras de mudança de caminho. Meus amigos, neste nosso encontro com Cristo da promessa, com Cristo que nos é prometido de verdade, tem mudança de direção, tem uma verdadeira conversão. O nosso texto nos mostra que o novo Cristo que eles conhecem fizeram os discípulos levarem uma palavra de esperança para os discípulos que haviam desistido e estavam amedrontados. A Bíblia, ela vai nos encorajar, nos dizendo:
Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de poder, de amor e de sabedoria. Que passemos a seguir os caminhos do Evangelho, cheios e revestidos de espírito de fortaleza, revestido de amor e de sabedoria. Quando lemos o versículo 13 na parte B, o texto diz: contudo também, no depoimento deles não creram. Estamos vivendo, meus irmãos, um tempo tão cheio de confusões e distorções da palavra da verdade, que os próprios discípulos de hoje não creem como antes não creram na pregação da ressurreição, não creram na promessa do Mestre, do próprio Cristo. Muitos hoje em dia estão como a estes discípulos, crendo em fábulas, crendo em promessas de mentiras. Meus amigos, no que temos tanto dado ouvido e tanto dado crédito, que nos tem feito agir como os discípulos que andavam com Jesus. Eu aprendo e compartilho o que diz a nossa Bíblia. Esta é a promessa que Ele nos fez, e a promessa é a vida eterna. Alguns dos muitos lugares não somente têm prometido o que Jesus não prometeu, nunca prometeu, como também tentam apagar. Muitos dos locais, meus irmãos, insistem em esconder a verdade, a verdadeira promessa. Mas a palavra de Deus, ela vai nos dizer, livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, diz assim: seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece eternamente. Meus amigos, Cristo, além de nos dar uma promessa, Ele nos deu uma ordem. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15, o texto diz: e lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Eu encerro essa nossa reflexão aplicando aqui mais um questionamento. Será que ainda lembramos da promessa? E qual de nós tem obedecido às ordens de Jesus em realizar o idem e pregar o Evangelho? O Evangelho nos apresenta as boas novas. E as boas novas, meus irmãos, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. O Evangelho, meus irmãos, as boas novas que Cristo nos mandou pregar é que Ele vive e podemos crer, não somente hoje, mas amanhã. Eu quero te convidar a crer e não perder as esperanças, pois assim como Cristo disse que Ele iria ressuscitar, Ele nos deu uma ordem, Ele nos deu uma nova esperança. E a esperança é que Cristo, Ele voltará. E eu aqui faço nesta nossa reflexão uma nova pergunta. Será que você ainda acredita que Cristo voltará? E se ainda crê, como você tem esperado a sua volta? A nossa Bíblia, ela nos exorta, nos dizendo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amém? Meus irmãos, ainda há tempo. Diga um sim para Cristo Jesus. Entregue a sua vida a Jesus e o receba como seu único e suficiente Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no seu livro da vida e me salva e me liberta em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal, a curtirem e a compartilhar as nossas reflexões e ative o sininho das notificações. E, meus irmãos, eu tenho um breve recado para todos vocês. Nós estamos agora com o nosso novo colaborador em nosso canal, a divulgadora de produtos, onde você pode realizar qualquer compra através do Instagram, onde você digita @achadosnapromocão_babi, tudo junto, @achadosnapromocão_babi, e através também do site magazinevocê.com.br/Magazine Bárbara Moita /. Amém? Que o nosso bom Deus os abençoe em tudo o que forem fazer. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada
e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.